Estratégias práticas para educar de forma respeitosa e positiva o seu filho adolescente. Eu sou Renata Ribeiro, educadora parental, mãe de 3 filhos adolescentes. Estou aqui para te ajudar a descobrir quais são as melhores estratégias para você educar seu filho de forma respeitosa. Lembrando que a criança é construção, o adolescente a gente reforma. Mas antes da gente começar aqui, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, curtir esse vídeo, porque aí o YouTube ele entende que o conteúdo é um conteúdo bom e continua entregando esse conteúdo. Envie para pelo menos 5 famílias. É importante que cada família tenha esse contato, com conteúdos para se educar, tentar reconhecer para transformar. Então, eu já te convido também para me seguir lá no Instagram, @soloparental. Por lá, a gente também tem outro tipo de conexão. Acabo trazendo outros conteúdos também de forma diferenciada. E se eu tô aqui hoje para passar esse conhecimento para você, é porque de alguma forma uma sementinha foi plantada dentro de mim e eu consegui reconhecer e identificar dentro da minha família e da educação que eu dava aos meus filhos que a maneira de educar não estava sendo positiva. Então, busquei conhecimento e agora eu vou trazer esse conhecimento para você. Não existe educação respeitosa sem tomada de consciência dos pais, daquele responsável, do adulto cuidador de uma criança ou de um adolescente. Estudos da área de inteligência emocional já comprovam que nós somos 80% emoção e 20% razão. Então, se você ainda quer resgatar o relacionamento com o seu filho adolescente, me acompanha nesse vídeo aqui que eu tenho 8 estratégias para te mostrar que é possível você resgatar e se conectar novamente ao seu filho. Inúmeras pessoas cresceram recebendo de seus pais, na educação tradicional, punições e castigos. E essas punições e castigos geram traumas para a sua vida adulta. Você quer repetir isso com o seu filho? Você quer manter uma educação de castigo e punições dentro da sua família? Isso só vai afastar seu filho de você. A base da educação respeitosa começa com a reeducação emocional de nós, pais. Então é importante reconhecer onde estamos errando, por que estamos errando, para a gente poder olhar para aquilo e procurar ajuda. E quando falamos de educação respeitosa, falamos daquela maneira de educar em que você não julga, você não fere e você não critica o seu filho. E lembrando que educar é diferente de criar uma criança ou um adolescente. E eu vou ler agora para você um pouco sobre a história de como a gente identifica a educação respeitosa. A educação respeitosa ela veio dos princípios de Adler. Alfred Adler é um médico psiquiatra, e psicólogo também. Ele estudou o comportamento humano e ele traz, segundo ele, as bases emocionais de um indivíduo, incluindo as crianças, merecem ser tratadas com dignidade e respeito. E considerou que o ser humano busca fazer parte de se sentir incluído e apreciado no meio onde vive. O primeiro lugar onde precisamos nos sentir parte é dentro da nossa própria família. Se você não se sente parte na sua própria família, onde mais você vai se sentir? Existe ainda um grande desejo inato de buscarmos nos sentir úteis, capazes e independentes. E Adler chamou essa necessidade emocional do ser humano de pertencimento e significância. Para a criança, um sentimento de pertencimento significa sentir-se positivamente conectada às pessoas que mais importam para ela, que são a sua família. A gente sabe que as construções familiares de hoje, elas são diferentes, diversificadas. Então, a criança ela precisa se sentir pertencente àquele núcleo familiar, aquele meio familiar. Todos nós temos uma necessidade humana básica de pertencer e nos sentir emocionalmente conectados. Grande parte da conexão emocional que os filhos precisam vem da atenção positiva que recebem dos pais. E o sentimento de significância é alcançado quando os pais dão espaço para a criança se sentir útil e capaz. Nossos filhos, eles só querem ser ouvidos, E como é que a gente faz para que eles sejam ouvidos?
por nós, para que eles se sintam confortáveis para dialogar dentro da nossa casa. Eu vou te contar uma situação, né, que aconteceu na minha família. A minha filha de 15 anos, ela tem um grupo de amigos e esse grupo de amigos, geralmente eles saem, vão para as festas, frequentam alguns outros grupos, né? E uma determinada vez ela foi convidada para ir para uma festa, que seria uma festa à noite. Eu permiti que ela fosse a essa festa. Só que aí depois que ela já tinha conseguido o sim para ir à festa, ela queria também dormir na casa da amiga. E aí eu disse não para dormir na casa da amiga. E aí que gerou-se um conflito, né? E a partir desse conflito, a gente dialogou sobre o porquê e por que ela não dormiria na casa dessa amiga, né? E aí eu fui pontuando para ela as situações, fui pontuando para ela a minha percepção, né? O quanto os valores da nossa família fazem com que a gente esteja preocupado com essa situação. Ela já iria para uma festa, mas eu gostaria muito que ela voltasse para casa, né? E aí nós pais nos preocupamos muito com as relações que os nossos filhos têm fora da nossa casa. E eu expliquei para ela sobre esse meu medo. Ela teve ela foi ouvida, né, por mim. Eu deixei ela trazer, né, a situação e eu expliquei para ela o meu ponto de vista. E aí que a gente entrou num acordo. Sim, ela iria para a festa, mas ela teria que voltar para casa. Senão, ela não iria para a festa. Ela aceitou, né, muito contrariada, eu acho que me odiando, na verdade, mas aceitou e entendeu. E depois, esse relacionamento, ele foi sendo construído, ele foi melhorando e ela cada vez foi entendendo, né, o porquê de determinados nãos e o porquê a gente dava os sims. Na vida, a gente não tem que dar só nãos para os nossos filhos. A gente pode dizer sim, né? E tudo vai depender de uma balança. É o equilíbrio dentro da família. Se você diz muitos nãos para o seu filho, ele sim, e é um não sem explicação, um não sem uma justificativa, né? Por que os pais não justificam para os filhos o porquê eles estão dizendo não? É muito importante a gente deixar a comunicação muito clara dentro da nossa casa, né? Então vamos lá, essas 8 estratégias que eu te prometi. Estratégia número 1, preste atenção no seu tom de voz. Repare como você tem falado com seu filho dentro de casa. Se a gente grita, eles também gritam. Se a gente se mantém equilibrado, regulado emocionalmente, porque o nosso tom de voz é que demonstra o quanto a gente sabe regular as nossas emoções. Nós sabemos que manter a calma é um grande desafio em determinados momentos, mas quando você se controla, você consegue autorregular o seu filho. Então ensine para ele que não é gritando que a gente consegue as coisas, né? E também não é gritando que nós pais vamos conseguir o respeito do nosso filho. Quando a gente grita com o nosso filho, nós estamos desrespeitando ele. Em algum momento na sua vida, você também passou por isso na sua casa. Então, por que reproduzir? Por que repetir? Estratégia número 2. Invista tempo para treinar o seu filho. Quando eu digo treinar, não é treinar como um esporte treina, mas os filhos, eles nascem sem saber nada. Eles nascem sem conhecimento de mundo, né? Você é o adulto. Você é o adulto que sabe regular as emoções. Então, se você não sabe ainda, procure ajuda, estude mais para que você consiga ajudar o seu filho a entender, né? Então, quando a gente diz treinar, um filho ele não sabe, ele não nasce sabendo lavar uma louça. Então, ensine-o fazendo, né? Como você treina o seu filho? Você treina o seu filho com exemplos. Mostre para ele como faz, ensine com paciência. E isso também gera um momento de conexão, porque vocês estão juntos, fazendo coisas juntos. Estratégia número 3. Ensine ao seu filho como é importante manter a palavra. Como você vai fazer isso? Mantendo a sua palavra. Quando a gente faz combinados com os nossos filhos, a gente ensina eles a manter a palavra. Os combinados, eles não são o mesmo que regras, né? Para você fazer um combinado, você precisa dizer para o seu filho que
é importante que ele cumpra aquilo que ele combinou com você. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Eu dou duas alternativas para minha filha, né? Filha, percebi que você está usando muito o seu celular. Nesse momento, então, a gente olha para aquele tempo, analisa, porque o telefone celular, você consegue analisar o tempo de uso. Analisa o tempo de uso e mostra para ela, olha, o dia tem tantas horas, você está usando tantas horas. Será que não é melhor para você utilizar esse tempo de qualidade fazendo outro tipo de coisa? O celular está tomando muito seu tempo. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, você vai se comprometer. Qual o melhor horário para você? Parar de usar o seu celular às 9h30 ou às 10 horas? Ela vai escolher. Se ela disser para você assim, se um dia você pegar ela usando o celular, passado o tempo que ela combinou com você, você vai chegar para ela e vai falar assim, filha, lembra que a gente combinou? E você se comprometeu comigo. Ela não vai olhar para você e te responder, porque foi um compromisso que ela fez com você. Ela se comprometeu. Então, combinados, eles funcionam quando o filho participa desses combinados, quando o filho participa da criação dos combinados. Então, seja sensível, né? Baixa um pouquinho a guarda, senta com seu filho e combine, mas combine com a participação dele. Estratégia número 4. Esteja emocionalmente disponível para o seu filho, principalmente um filho adolescente. A adolescência é uma fase de muitas descobertas, né? Onde eles enfrentam muitos lutos. O primeiro luto deles é passar da fase da infância para a adolescência, onde ele percebe que ele não é mais criança e que porque o adolescente, na verdade, ele não é nem criança, nem adulto ainda, né? É um momento de descoberta, de reconexão consigo mesma, né? De aprender coisas que uma criança ainda não é capaz de aprender. Então, esteja disponível emocionalmente. E estar disponível emocionalmente é estar disponível de corpo e alma, né? Quando você está disponível emocionalmente, não é a mesma coisa que estar presente ali no local com o seu filho. Você pode estar presente, mas pode estar respondendo um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, um direct no seu Instagram. Isso não é estar presente emocionalmente. Estar presente emocionalmente é não ter contato com nada do meio externo, e estar ali disponível, aberto e pronto para ouvir ou até mesmo só abraçar o seu filho. Quinta estratégia para você educar respeitosamente o seu filho. Aprenda a agir sem palavras, sem falar nada. Quando o seu filho te pedir algo, né? Vamos dar um exemplo de um conflito. Está vivendo um conflito naquele momento com o seu filho, não precisa agir com palavras, porque aí você pode utilizar palavras que possam desrespeitar o seu filho naquele momento. Então, cale-se, dê um abraço, segura a mão do seu filho, e isso vai mostrar para ele que você está ali, está presente, mas que naquele momento você quer manter a sua voz calada. Estratégia número 6. Ensine o seu filho a resolver problemas. Quando você ensina o seu filho a resolver problemas, você está deixando que ele amadureça, que ele aprende com os próprios erros. Imagine a seguinte situação. Seu filho está com seu celular porque ele pediu emprestado para você. Ou de repente você está numa festa, né, num churrasco entre amigos, e o seu filho pegou o seu celular sem você ver. Ele está lá com o celular, você não percebeu. E aí ele está lá num joguinho no celular, ele tem apenas 12 anos. Está no joguinho no celular, pegou o celular, perdeu o joguinho e ficou irritado, completamente irritado, desregulado emocionalmente, e pegou o seu celular e jogou dentro da piscina. Nesse momento, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Escreve aqui nos comentários para mim. A gente sempre pensa em resolver na base do grito. Pegar o celular, se desesperar, falar várias palavras inadequadas para o nosso filho. Se irritar, isso é normal. A gente não tem controle o tempo todo. Mas é importante você ensinar para ele que ele precisa pensar e aprender a agir, né? Quando você ensina para ele que essa situação foi uma situação causada por ele e o que isso causou em você, sem gritar,
sem palavras inadequadas, você está mostrando para ele que ele pode pensar. E o que você deve fazer nesse momento? Se você nesse momento pensar em usar a palmada, por exemplo, ou castigo, você está ensinando para o seu filho que você não sabe se regular. Sugira ao seu filho: filho, de que forma você pode colaborar comigo, ou em casa, ou no meu trabalho, para que você consiga pagar o prejuízo do meu aparelho de celular. Nesse momento, você está fazendo com que o seu filho se responsabilize pelo que ele fez. Você não precisou gritar, você não precisou bater, você não precisou castigar, mas você ensinou. E vai ensinar ainda mais quando ele começar a fazer a atividade combinada com você. A 7ª estratégia é uma que eu utilizo muito com os meus filhos. Ensine o seu filho a experimentar as consequências das suas atitudes. Quando você ensina o seu filho que aquilo que ele faz gera consequências, ele precisa viver as consequências para aprender, essa habilidade vai transformar o teu filho. E ele vai ensinando aos poucos, a cada consequência vivida, que a vida, ela não é um morango. A 8ª e última estratégia é: ajude o seu filho a corregular as suas emoções. Na verdade, uma criança e um adolescente ainda não sabem utilizar a razão para controlar a emoção, E como eu disse lá no início do vídeo, nós somos 80% emoção e só 20% razão. Então, como é que você se regula para ajudar o seu filho a se autorregular? Diante de uma situação, de um conflito, você precisa parar, respirar, tomar consciência do que está acontecendo, para depois agir. E assim, conseguir ajudar também o seu filho. Os nossos filhos, crianças ou adolescentes, ainda não sabem se regular. A imaturidade do cérebro deles ainda não está pronta o suficiente para conseguir reconhecer e se regular emocionalmente. Mas nós adultos, sim, nós temos maturidade suficiente para entender o que aconteceu, parar, respirar, aceitar para agir. Então, utilize desse conhecimento para ajudar o seu filho, seja ele criança ou até um adolescente. E como você faz isso? Ponto número 1, valide aquilo que o seu filho está sentindo. Demonstre para ele que você entendeu que ele está chateado. Nossa, filho, percebi que você está chateado com isso. Para um pouquinho aqui com a mamãe e se deixa disponível para ele. Você quer conversar agora ou daqui a pouco? E respeita o tempo dele. Ponto número 2, dê afeto. O afeto, ele transforma qualquer situação, qualquer conflito. Então, no momento de conflito, seu filho está ali desregulado, não sabe controlar as emoções. Abrace ele com todo o seu amor. Calada, sem falar nada. Permita que ele sinta esse afeto. Depois que você abraçar, você deixa o tempo dele, ele te procurar para conversar ou expor a situação. O que magoou, o que deixou ele chateado. Entenda que seu filho, por mais que ele seja uma criança ou um adolescente, ele se magoa, ele se chateia. E você é o adulto da relação. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e consiga esclarecer algumas das dúvidas que você tem a respeito da educação respeitosa. Lembrando que aqui no meu canal do YouTube tem outros vídeos e também no meu Instagram também tem vídeos e publicações que podem te ajudar. Eu estou com vagas abertas para atendimentos online ou presencial, Aqui nesse canal você tem o meu site, é só clicar lá e entrar em contato comigo. Abaixo aqui do vídeo eu vou deixar para você o link do grupo de apoio que a gente tem, que eu crio com mães, outros pais, que é um grupo de apoio online que você pode participar de onde você estiver. É só clicar, se inscrever e participar das reuniões. Lembrando que eu tenho um e-book e nesse e-book eu trago algumas estratégias e dicas e também uma conscientização para que pais entendam de que forma eles podem transformar os relacionamentos dentro de casa. Um grande beijo e muito obrigada!